Deus. Convido os irmãos para abrirem o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós leremos o versículo 13 e o versículo 14. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Amém? Senhor, nós te damos graça, pedimos ao Senhor que fale conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, em rápidas palavras, eu quero falar sobre o tema: qual caminho você tem andado? Eu agradeço em primeiro lugar a Deus pela oportunidade. Agradeço ao nosso pastor mais uma vez pela confiança, ao irmão Gustavo também, que nos fez o convite, estava na direção dele do trabalho hoje, nos fez o convite para ministrar a palavra de Deus. E eu quero falar sobre este tema essa noite: qual caminho você tem andado? Jesus ele fala aqui que largo é o caminho que conduz à perdição. O caminho largo é um caminho fácil para se andar. O caminho largo é um caminho que não exige renúncia da pessoa. O caminho largo é um caminho que a pessoa pode viver de todo jeito. O caminho é largo, é espaçoso. O caminho ele é tão largo que a pessoa pode levar juntamente consigo multidões e multidões de pecados, que ele consegue andar nesse caminho livremente. A questão é que o final deste caminho, ele conduz à perdição eterna. Este caminho que Jesus está falando, que é um caminho largo, ele é um caminho, como eu já disse, de muitas facilidades. É um caminho onde você não precisa se esforçar. Um caminho onde você não precisa fazer nada. Você pode viver do seu jeito. Como Paulo diz aos Efésios: inclinado aí das suas paixões, dos seus desejos, da sua carne, fazendo a vontade do mundo e do inimigo. O caminho largo é um caminho que não precisa de renúncia. Este é o primeiro caminho que Jesus ele fala nesse texto de Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. E nesse caminho nós podemos aprender pelo menos duas coisas que fazem parte deste caminho e que são capazes de lançar o homem na perdição eterna. A primeira coisa aqui que faz parte deste caminho largo e que conduz o homem à perdição eterna, que faz o homem perder a sua alma é lançada no inferno. A primeira coisa é a incredulidade. A incredulidade, ela faz parte do caminho largo. A incredulidade, ela lança o homem no inferno. A Bíblia diz que, aliás, nós sabemos que a incredulidade são as pessoas que não creem em Deus. Também conhecido como ateísmo. Ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Não crê que existe um Deus. A incredulidade, ela é uma consequência da queda, do pecado original, lá de Adão e Eva, lá no paraíso, no jardim do Éden. A incredulidade, ela é
o coração endurecido pelo pecado. A Bíblia diz que o homem tolo, que tem o seu coração endurecido pelo pecado, o salmista no Salmo de número 53 e no verso 1 ele diz: disse o tolo no seu coração, não a Deus. A Bíblia chama essa pessoa de incrédulo, chama ele de nécio, algumas versões chamam ele de tolo, porque ele diz no seu coração: Deus não existe. Isso é uma mentira. O tolo, ele não consegue enxergar a grandeza de Deus. O incrédulo não consegue enxergar a grandeza de Deus, porque o seu coração está endurecido pelo pecado. Mas ele não tem somente o seu coração endurecido, porque o coração endurecido ali fala da sua natureza carnal, sua natureza caída. Ele não tem apenas o seu coração endurecido, ele também é cego espiritual. O incrédulo, ele é cego espiritual. E esta cegueira é causada pelo próprio diabo. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século, preste atenção que Deus aqui está com D minúsculo, então fala que é o diabo, significa que é Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, ele está cego, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, além do incrédulo, ele tem o seu coração endurecido pelo pecado, ele ainda tem os seus olhos vendados, ele é cego, a sua cegueira espiritual é causada por Satanás. E qual o perigo de ser um incrédulo? Qual o perigo? Qual é a consequência de não acreditar em Deus? Qual é a consequência? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O incrédulo é cego pelo diabo, tem o coração endurecido, e a sua consequência disso, ele será lançado no inferno. A incredulidade, como eu disse, irmãos, ela faz parte do caminho largo. Ela faz parte do caminho largo. A incredulidade é algo que não agrada a Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A incredulidade, a falta de fé, não acreditar na existência de um Deus, isso lançará os homens no inferno. Tem gente assim, irmãos, nos nossos dias. Tem gente que, se você for falar de Deus para ele, é a mesma coisa que tu estiver dando um tapa nele. Tem gente que, se você for falar do amor de Jesus para ele, era melhor que tu cuspisse nele. Eu acho que ele saía mais feliz com isso, porque ele não aceita a mensagem do Evangelho, não aceita falar de Deus para ele. Incrédulo. Mas a segunda coisa que faz parte aqui do caminho largo, a primeira que eu disse, é a incredulidade, a falta de fé, o ateísmo. A segunda coisa é a desobediência. Primeira coisa que faz parte do caminho largo, que lança o homem no inferno, falta de fé. Segunda coisa que faz parte do caminho largo, que lança o homem no inferno, a desobediência. Porque o desobediente, ele não faz a vontade de Deus. Ele vive a vida do seu jeito. O desobediente, ele não está nem aí para as coisas de Deus. Ele quer viver do seu jeito. Ele quer fazer o que ele quer. Ele não se importa com as coisas de Deus.
O desobediente não se importa para o que a palavra de Deus está dizendo. Ele não se importa. O desobediente é uma pessoa que vive na prática do pecado. Observe o que eu estou dizendo aqui, irmãos, que essa pessoa vive na prática do pecado. Não é aquela pessoa que está tentando ali servir ao Senhor e de repente ele tropeçou e cometeu um pecado, não. É a pessoa que vive na prática do pecado. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí João ainda diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então o apóstolo João está dizendo aqui: aquele que vive na prática do pecado é do diabo, mas aquela pessoa que nasceu de novo, ele não vive mais na prática do pecado. Aleluia. O desobediente, ele vive na prática do pecado. O desobediente, irmãos, além de viver na prática do pecado, a sua conduta mostra que ele não teme a Deus. Aleluia. Por quê? Tem pessoas que ele diz assim: eu temo a Deus, teme, mas ele vive no adultério. Tem pessoas que dizem assim: rapaz, eu temo a Deus, você vai pregar para ele? Não, eu temo o Senhor. Mas rapaz, eu temo, eu sou filho de Deus. Mas ele vive na prática de feitiçaria, de idolatria. Ele está na prática do pecado. Se essa pessoa que diz que teme a Deus, mas vive na prática do pecado, essa pessoa está enganando a si mesma. Porque não faz sentido. Porque o que é temer a Deus? Temer aqui, irmãos, o sentido aqui não é de ter medo. Temor aqui é respeito. Quem teme a Deus, quem respeita o Senhor, ele não vive na prática do pecado, porque ele tem respeito por aquele que o salvou. Aleluia. Em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12, Moisés escreve assim para o povo de Israel: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você? Olha o que Deus pede de Israel: senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que o sirva ao Senhor, que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe ordenou para seu próprio bem. Moisés está dizendo para o povo de Israel assim: olha, Israel, Deus ele quer de você agora. Ele te tirou lá do Egito. Deus ele te tirou da escravidão. Você era escravo lá no Egito. Você trabalhava e não recebia nada. Tu não era nada, Israel. Mas o Senhor te tirou de lá. Agora sabe o que ele quer que você? Ele quer que você o obedeça. Ele quer que você ame a ele de todo o seu coração. Ele quer que você ande na sua palavra, nos seus decretos. Deus quer de você, Israel, que você o tema, que quando você for fazer alguma coisa, você respeite a presença de Deus, você respeite o Deus que te salvou, que te libertou, que mudou a sua vida, te tirou da escravidão. Aleluia. Mas o desobediente, ele não obedece a Deus, ele não tem temor a Deus. Qual a consequência do desobediente? O desobediente também será lançado no inferno. O desobediente, a Bíblia diz que ele será lançado no inferno. Apocalipse 21:8, eu li agorinha. Os covardes, os depravados, os assassinos,
Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, aos idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, o pastor pregou aqui quarta-feira. O texto diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, no céu não vai entrar nenhum desobediente. Os desobedientes, eles andam no caminho largo, andam. A consequência, o final de um caminho largo, o final de uma vida sem Deus, o final de uma caminhada sem temer a Deus, é o inferno. Aleluia. Jesus está falando sobre dois caminhos. O primeiro caminho é muito fácil, como eu disse, porque você não precisa fazer muito esforço. O falso evangelho, irmãos, o falso evangelho, preste muita atenção. Certo pregador disse que o falso evangelho, ele faz com que o porco fique rolando na lama e achando que é ovelha. O falso evangelho, ele vê o camarada na prática do pecado e fica usando o nome de Deus para fazer promessas falsas para essa pessoa e ficar enganando ele, dizendo: Deus é contigo, Deus vai te prosperar, recebe aí a vitória, pega aí a chave, pega aí o milagre. É um falso evangelho. O falso evangelho, ele não prega contra o pecado. O falso evangelho, ele não confronta o pecado. O falso evangelho está criando uma geração que está caminhando em caminhos largos, a passos largos para a perdição, para o inferno. Mas Jesus, ele fala aqui, irmão, sobre outro caminho. Jesus fala sobre o caminho que é o caminho estreito, caminho apertado. Jesus diz que esse caminho, ele diz aqui no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus está falando aqui do caminho que conduz à vida eterna. É um caminho, meus irmãos, aonde você precisa fazer renúncia. O caminho que conduz à vida eterna é um caminho que você necessita fazer renúncia. No caminho de porta larga, não, você não precisa renunciar a nada. No caminho de porta larga, você pode ir com uma multidão de pecados, mas nesse caminho aqui que é estreito, os pecados não cabem nele. Aleluia. Primeira coisa que lança o homem no inferno, que é do caminho largo: falta de fé. Segunda coisa que lança o homem no inferno, que faz parte do caminho largo, é desobediência. Agora vem, irmãos, o novo caminho, o caminho apertado, o caminho estreito, que conduz o homem à vida eterna. Primeira coisa que faz o homem ser salvo: fé. Enquanto a incredulidade lança o homem no inferno, a fé é capaz de conduzir o homem à salvação eterna. Aleluia! A Bíblia nos diz que a fé, ela é o requisito para a salvação. Jesus estava pregando para Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus, ele cita o que é o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí vem a fé, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí vem o versículo 18: quem nele crê não é condenado. Aleluia. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação é pela fé. A salvação, ela não vem pelas nossas obras. Existem igrejas por aí pregando que você é salvo pelas suas obras. Isso é mentira. Você pode fazer as melhores coisas desse mundo, você não é salvo por isso. Você pode fazer, sustentar muitas famílias nessa terra com o seu dinheiro, se você tem condições para isso, mas isso não faz você um salvo. Você pode ser uma pessoa que, quando alguém bate na tua porta pedindo comida, você vai lá, faz aquela comida quentinha, vai lá e serve para ele. Isso não te faz um salvo. Você pode participar de todos os cultos, não perder o culto. Você pode vir para a escola bíblica dominical. Isso não te faz um salvo. O que é que faz um salvo? A fé em Cristo Jesus. Aleluia. Tem muita gente que vem na igreja, mas não tem fé. Tem muita gente que dá cesta básica, mas não tem fé. Tem muita gente que ajuda o próximo, mas não tem fé. Tem muita gente boa, gente legal, mas não tem fé. A Bíblia diz que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. No versículo 9 ele diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém é capaz de bater no peito e dizer assim: eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo porque eu ajudo na igreja, eu sou salvo porque eu dizimo, eu sou salvo porque eu ajudo alguém. Não, você é salvo não pelo que você faz, você é salvo porque nós cremos no que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Você é salvo porque um dia lá em Jerusalém, porque um dia lá na Galileia, alguém carregou a cruz pesada por você, porque um dia alguém foi coroado de espinhos por você, porque um dia alguém foi colocado uma venda nos seus olhos e bateram no rosto dele dizendo: profetiza quem é que está te batendo. Foi por causa de Jesus, foi por causa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É por Jesus, irmãos. Nós cremos no Senhor. A nossa fé é em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31. Paulo, ele diz assim para um soldado: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É pela fé. Em João, no capítulo 6, versículo 47, o próprio Jesus diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Você pode ser gente boa, mas você precisa crer em Jesus. Se você quer alcançar a salvação, se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, se você quer um dia ir morar no céu, você pode ser muito legal, mas precisa confessar Jesus como seu Salvador, precisa crer em Jesus. Aleluia. A fé, meus irmãos, é algo surpreendente. Por quê? Porque nós cremos em um Deus, nós cremos em um Jesus que nós nunca vimos. Eu nunca vi Jesus, já estou terminando, que o horário já encerrou. Eu nunca vi Jesus Cristo. Os irmãos que estão aqui presentes, nenhum daqui pode dizer: eu vi Jesus, eu sei como ele é. Não, você não viu Jesus. A Bíblia diz que Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu para os discípulos e Tomé não estava presente.
Depois Jesus ele foi-se embora. Os discípulos contaram dizendo que tinham visto Jesus. E Tomé, ele olha e diz assim: olha, eu não acredito, eu só acredito se eu pegar nas mãos dele, se eu pegar nos cravos, eu só acredito se eu ver ele, se eu pegar na ferida que foi feita do lado dele, aí eu vou acreditar. A Bíblia diz, irmãos, que 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos de portas fechadas. De repente, meus irmãos, eles ali reunidos, o Senhor Jesus aparece no meio deles e dizendo: Pai seja convosco. A Bíblia diz que Tomé, ele se aproxima de Jesus, e Jesus diz: Tomé, tu não disse que tu queria pegar nas mãos furadas, nos cravos? Pois pega aqui, Tomé, pega aqui do meu lado. Tomé, vai e pega. És tu, Senhor? Sim, sou eu. Tomé, porque tu viu, tu creu, Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não veem, mas acreditam, mas creem. Aleluia! Tenha certeza de uma coisa, meu irmão: eu nunca vi Jesus. Você nunca viu Jesus, mas se você crer, lá na eternidade nós veremos Ele. Lá na eternidade nós assentaremos na mesa com Ele. Aleluia! Aleluia! Fé. Segunda coisa que faz um homem chegar no céu, irmãos: obediência. A incredulidade lança o homem no inferno. A fé é capaz de conduzir o homem ao céu. A desobediência leva o homem ao inferno. A obediência conduz o homem ao céu. Porque a obediência a Jesus é consequência de uma fé verdadeira. Só obedece a Jesus de verdade aquele que realmente crê em Jesus. Aleluia! Aquele que crê em Jesus de verdade, essa pessoa ele obedece. Aleluia! A Bíblia nos diz que Jesus ele diz assim, Evangelho de João capítulo 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus provou o amor dele, entregando a vida dele por você. Você precisa provar o seu amor por Jesus, vivendo uma vida para a glória de Jesus, andando em santidade, vivendo uma vida de retidão, vivendo uma vida de obediência à sua palavra. Aleluia! E qual a consequência, meus irmãos, de ter fé? Qual a consequência de obedecer a Cristo Jesus? Convido a igreja para ficar de pé. Aleluia! Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, Apocalipse, capítulo de número 21. Toda a igreja abra, por favor. Apocalipse, capítulo de número 21, o último livro da Bíblia. Aleluia! Apocalipse, capítulo de número 21. Toda a igreja abra, eu gostaria que toda a igreja lesse, do versículo 1 ao versículo 7. Olha a recompensa, irmãos, de ter fé em Jesus. Olha a recompensa de obedecer a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Toda a igreja lendo. E vi um novo céu e uma nova terra. Toda a igreja. E eu, João, e a santa cidade de Deus, a nova Jerusalém, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. e ouvi uma grande voz Aleluia. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Vamos lá, irmãos. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus
verdade diante do Senhor. Dobremos de verdade nosso coração diante do Senhor. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, nós te damos graça nesse momento, Senhor. Nós te adoramos e te exaltamos, te glorificamos. Estamos esta noite aqui, meu Deus, porque acreditamos no Senhor. Temos fé, meu Deus, que Tu és o Jesus verdadeiro, o nosso Salvador. Acreditamos que Tu és o nosso Redentor, Senhor, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Senhor, Tu és o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que nos comprou com Teu sangue carmesim, Senhor. E nós Te louvamos, Te damos graça neste momento. Senhor, pedimos graça a Ti, Senhor, para que possamos andar numa vida de retidão, de obediência, caminhando com o Senhor, caminhando na Tua vontade, na Tua palavra. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Não sei se tem essa noite, mas se tiver, você tem oportunidade agora. Amém? Se tiver alguém que quiser reconciliar e entregar sua vida para Jesus, glória a Deus, irmãos, tem uma vida aqui para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, amém? Glória a Deus, convida a irmã Érica, se ela puder. Amém? Tem mais alguém, irmão? Se tiver, a oportunidade está agora. Glória a Deus. Como é que eu estou? Ela está reconciliando, irmãos. Ela já foi crente, já está reconciliando com o Senhor Jesus. Isso é fé, irmãos. Aleluia, aleluia. Isso é fé. Vamos orar pela nossa irmã. Senhor, nós te damos graça neste momento, Pai. Te apresentamos aqui a Alessandra. Senhor, ela está aqui, Senhor, arrependida pelos seus pecados. Ela está aqui, meu Deus, confessando publicamente o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Pai, no nome de Jesus, perdoa os pecados desta mulher. Perdoa os pecados dela agora, Senhor. E que ela seja, meu Deus, perdoada pelo sangue de Jesus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar todo aquele que crê, Senhor. E ela está aqui declarando a fé no nome do Senhor Jesus. Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Ela está reconciliando contigo. E nós e a igreja, meu Deus, oramos e somos gratos a Ti pela vida dela. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão.